Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é segunda-feira, dia 18 de novembro. Estamos lendo aqui Ezequiel 36, 26. E vos darei um novo coração e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com um coração de carne. Este foi o textuário da lição bíblica da escola dominical do dia de ontem. E é óbvio que tem toda uma lição, comentários dentro do que o comentarista trouxe, comentários dos professores, e enfim, para além da revista, inclusive, e mas não nem penso em entrar por esse caminho, mas só pensar um pouco neste verso que é uma profecia do profeta Ezequiel que diz respeito à restauração de Israel. Essa restauração é o pós-cativeiro, de como Deus que está prometendo que vai juntar pós-cativeiro, pós-dispersão. Aqui, pelo menos, creio eu que tenha dois contextos, porque a Bíblia diz: Eu os espalharei entre as nações pagãs e foram dispersos entre todos os povos. Julguei-os, portanto, conforme todos os seus desígnios e ações, né? Então aqui é pós-dispersão, pós-cativeiro, que Deus está prometendo trazer eles de volta. Aquilo que Deus exigiu lá no Sinai, através da lei, Israel, só agora, pós-cativeiro, que vai ter a chance de abandonar tais práticas. Me refiro à idolatria, né? O verso 24 diz: Porquanto vos tirarei dentre as nações e vos reunirei de todas as terras e os conduzirei de volta para a vossa própria terra. Então aqui está plural, está nações, por isso que eu falo. O contexto talvez seja polissêmico, que não esteja apenas falando do retorno pós-cativeiro, mas de uma diáspora, né? De uma dispersão maior. O que Deus fará quando reunir o seu povo? Muito provavelmente estamos falando do futuro, né? O profeta disse: Então aspergirei água fresca e límpida e ficareis purificados. Eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. Isso aconteceu no cativeiro babilônico, né? No futuro, quando Israel for salvo, porque Deus fará isso, o mesmo vai acontecer. Por isso que eu falo, eu fico inclinado a pensar que Deus está falando de dois momentos aqui. E o que Deus fará? Darei um novo coração e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós, uma nova disposição. Arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com um coração de carne. Qual era a grande questão com Israel? Insensibilidade e indiferença. Quando a Bíblia fala aqui de um novo coração, é um coração sensível e um coração não indiferente, né? A Bíblia tem essa expressão, e essa expressão figurativamente pode muito bem expressar a parte mais central do ser humano, né? O íntimo mesmo da pessoa. Ontem foi dito que só Deus conhece esse íntimo e o profundo do coração. Ontem também foi falado que a superficialidade, não com estas palavras, mas enfim, que essa formação desse interior, no que diz respeito ao que aflora, que são as emoções, podem até confundir, enganar a pessoa, né? Mas estamos falando aqui da experiência mais profunda, não aquela que confunde, que
pode vir a enganar, mas aquilo que a pessoa é no seu íntimo. Portanto, a experiência mais interior possível. Essa só Deus conhece. E é essa mudança que Deus está dizendo que fará com Israel. No que diz respeito a nós, a igreja, nós estávamos no mundo e nós não tínhamos uma sensibilidade com relação às coisas de Deus. Nós éramos indiferentes e alguns até militavam contra as escrituras. Uns eram ateus, outros orgulhosos demais, outros eu-centrados, outros indiferentes, outros mergulhados no misticismo, nas religiões, e cada um tinha uma experiência, né? Cada um, como diz as Escrituras, vagueava nos seus próprios caminhos como uma ovelha perdida. Quando o Senhor fez essa obra em nós, um pouco antes do Senhor transformar o nosso coração, portanto, de pedra, para um coração sensível, um coração de carne, que é isso que significa, a gente, talvez, no viés da religião, na tentativa meramente humana, ficássemos com a expressão do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, que você lembra muito bem, quando ele pensa que a lei agia no corpo dele, né? E guerreava contra a lei da sua própria razão, uma vez que ele disse que tinha prazer na lei de Deus, mas que ele entendia que a lei do pecado habitava nele. Essa conclusão do apóstolo Paulo, ela não é pessoal, ela é universal, né? Essa é a experiência de todos nós. A gente começa no Evangelho e o que que a gente sabe? A gente sabe que a gente passou a amar a palavra de Deus, mas a gente tem consciência de que a lei do pecado está em nós. A conclusão do apóstolo Paulo é a conclusão de todos nós. Miserável ser humano que sou, quem me libertará deste corpo de morte? Mas, graças a Deus, diz o texto de Goel, né? Por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo com a razão sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então a gente vive essa dualidade, né? Mas o que o apóstolo Paulo deixa claro? Que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, o que é que venceu essa lei do pecado que habita em nós? O que que vence lei do pecado e da morte? Essa sentença sobre nós. O que vence é o Espírito de vida. O Espírito de vida, que é o próprio Senhor Jesus, e essa obra é feita pelo Espírito do Senhor, né? Que é o Espírito Santo. O que que ele faz quando transforma o nosso coração de pedra, né? Que aqui o apóstolo Paulo está dizendo lei do pecado e da morte, estas dificuldades, né? Então ele deixa claro, é o verso 3 do capítulo 8 de Romanos. A lei foi incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa. Deus o fez, o que a lei não podia fazer, porque a natureza pecaminosa ou a lei da morte ou a lei do pecado enfraqueceu a lei de Moisés, mas Deus fez de que maneira? Enviando o seu filho à semelhança do ser humano pecador, né? Como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado na carne, na sua própria carne, para que a justa exigência da lei, ou seja, a lei é justa, boa, santa, aquilo que a lei exigia se cumprisse em nós, ou seja, o coração de pedra fica sensível. Aquilo que era impossível, agora é possível. Por quê? Porque o nosso coração foi transformado.
cumprisse em nós que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. A oração de Davi faz bem a gente lembrar. Dá-me, Senhor, um coração puro, um espírito reto, né? Porque ele continua dizendo que se a gente viver, os que vivem segundo a carne vão ficar voltados para a natureza carnal, mas os que vivem de acordo com o Espírito é orientado pelo Espírito Santo. Então, o Espírito já fez isso um dia, transformou o nosso coração de pedra, que não conseguia obedecer à lei de Deus, né? Que era tudo um absurdo, mas o Espírito de Deus fez algo que só Ele poderia fazer por cada um de nós, transformou o nosso coração, deu sensibilidade, deu-nos condições, é o Espírito de vida, deu-nos condições de obedecer à palavra de Deus, de obedecer à lei justa, boa e santa, de ser sensível às coisas de Deus para obedecer e praticar o amor que vem dele, que é ele, né? E assim, essa mentalidade, esse jeito de viver, que é a mentalidade do Espírito, é vida e paz, né? Deus te abençoe. E quem não está vivendo neste espírito de vida e paz, quem não tem esse coração transformado, quem não está com o espírito da vida, né, com o Espírito Santo, ou seja, os que continuam vivendo na carne, não podem agradar a Deus. Aí ele louva a Deus, mas vocês não estão mais debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, né? Se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós, diz o apóstolo Paulo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, quem é que dá esse novo coração? É o Espírito Santo, por causa da obra de Jesus. Faz de nós pessoas obedientes. A gente obedece à vontade de Deus por causa desta obra feita em nós. Deus te abençoe a lembrar destas coisas. E aquele hino que cantávamos há uns 10, 15 anos atrás, recebi um novo coração do Pai. Deus te abençoe a pensar que essa obra o Espírito de Deus realizou em nós para que nós andássemos no Espírito. Somos do Senhor. Deus te abençoe e se alegra com isso. Vamos orar. Pai, graças te damos. Obrigado por esse dia de vida, obrigado por tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a estar diante de ti. Peço a tua graça e misericórdia para que desfrutemos, ó Senhor, da presença do teu Espírito e da vitória, da vida e paz provenientes dele. Oro no nome de Jesus. Amém.